reconhecimento do próprio corpo. Esse é o sentimento que acompanha vários transgêneros. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a transexualidade não configura como sendo uma patologia. No entanto, o preconceito sim gera tristeza, mal-estar e pode adoecer a pessoa. Transexualidade, esse é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. E para falar sobre transexualidade, nós vamos conversar agora com a psicóloga Bruna Tomazetti. Bruna, obrigada por nos atender aqui no programa Você Mais Saudável. Eu fico muito feliz de falar sobre esse tema. É um tema que vem trazendo muitas indagações, muitos questionamentos e principalmente tabus. Falar sobre isso é um trabalho de políticas públicas e pode levar as pessoas a uma compreensão, um alargamento maior sobre a ideia e romper com o preconceito, que é a nossa tentativa através desse trabalho aqui. Bruna, exatamente essa questão do tabu tem levantado na sociedade algumas discussões em torno de tratar a transexualidade enquanto uma patologia, coisa que não é verdade, né? Exatamente. A transexualidade, ela não é psicopatológica e as pessoas vêm tratando isso de uma maneira muito rudimentar e primitiva. Por quê? Porque ainda falta um processo de educação, de conhecimento sobre a situação para fazer um alargamento de ideias sobre isso. Então a timidez de não falar por ser um tabu, as pessoas diminuem o conhecimento sobre a situação, que é uma situação muito delicada, tanto para nós da saúde mental, né, da psiquiatria, da psicologia como um todo. Ainda falta muita informação, estudo científico para isso, mas já existem ideias de acolhimento, de concepção maior sobre a transexualidade e nós precisamos empoderar essas pessoas que passam por essas dificuldades. Bruna, e essa timidez, essa inibição e uma certa coerção mesmo da própria sociedade em se falar sobre o assunto, acaba por gerar conflitos na própria pessoa, no transexual, que o encaminha para o desenvolvimento de transtornos como a depressão. Cerca de 60% dessas pessoas acabam desenvolvendo um quadro depressivo, o que é preocupante e um risco à saúde dessa pessoa. Exatamente. O que nós estamos percebendo está ampliando a ideia, tanto é que Goiás hoje nós temos 70 casos já executados, 200 casos em espera. Isso nos faz pensar, precisamos de psicoeducação para essa situação. Né? E por que do transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, né, e outros afins vinculados a isso? Por não compreender, por não ser aceito, por ser ridicularizado e um nível de preconceito muito alto, as pessoas acabam nem pedindo ajuda. Elas não compreendem. Agora imagina só, eu mulher pensando com a cabeça de homem, né? E o homem pensando com a cabeça de mulher. É o que a gente chama, é próximo do transtorno dissociativo de identidade ou de gênero. Então eu não consigo entender o que está acontecendo comigo e por N fatores eu prefiro ficar calado, porque não me deram espaço para expor isso e vou adoecendo, vai trazendo um procedimento de doenças somado tanto à questão da depressão e da ansiedade como comorbidades também vinculado a essa situação. Bruna, existe uma necessidade também que a família reconheça que essa pessoa precisa de um apoio, que não é uma doença e que ela precisa quebrar esse tabu e aceitar essa condição, essa nova condição dessa pessoa? Excelente pontuação. E é o que a gente vem fazendo já esse trabalho de empoderamento da dignidade humana. Né? Tanto é que o Conselho Federal de Psicologia, diante deste quadro de transexualidade, ele fala muito de empoderar, ajustar a pessoa diante da realidade dela. Então isso envolve também o trabalho familiar, o núcleo, o seio familiar na aceitação. Mas prioritário é essa pessoa entender qual é o gênero dela. Né? Ela entender o que está acontecendo com ela e aí chamar essa família para psicoeducar e fazer também um processo de educação social com essa família no caso da aceitação. E lembrar que o respeito é fundamental e que a sexualidade ou a identificação do corpo é uma coisa
individual e não influencia na vida dos demais, né? Exatamente, a sexualidade é do indivíduo, é particular à pessoa. Se a pessoa passa por um processo de transexualidade ou um processo transexualizador, que é a mudança de sexo, essa pessoa precisa ter a compreensão da tua demanda, o que ela está vivendo com ela mesma, né, sendo assistida por profissionais multidisciplinares e tendo maior qualidade de saúde mental para que ela possa viver de uma maneira mais tranquila. Bruna, para finalizar, qual o seu recado para a pessoa que está passando por esse conflito e também para a família que às vezes tem uma resistência e encara isso de uma maneira patológica? Olha, eu convido as pessoas a respeitar a individualidade, né, a dignidade, empoderar a subjetividade das pessoas. Porque nós somos diferentes como seres humanos e temos as nossas diferenças internas também. A partir do momento que há um processo de autoaceitação, parabéns por esse trabalho aqui, de quebrar tabus e levar um processo de conscientização, fazer com que as pessoas tenham autoconhecimento sobre isso, gerar esse autoconhecimento no sistema e fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade melhor de vida. Então, a dica é necessário a superação, porque superação não é uma questão de decisão, mas sim de necessidade. Muito obrigada mais uma vez por contribuir aqui com o programa Você Mais Saudável. Eu agradeço sempre a disposição de políticas públicas para o nosso estado de Goiás. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa Você Mais Saudável está de volta e agora nós vamos conversar com a doutora Laura, ela que é delegada plantonista aqui da Delegacia da Mulher e vai nos contar um pouco sobre a sua história. Delegada, muito obrigada por nos receber aqui na delegacia. É muito bem-vinda a você e todos os seus companheiros. Doutora,
falar sobre a mudança de sexo ainda é um tabu na sociedade brasileira, assim como outros temas que abordam a questão das minorias. Para a senhora, que representa uma instituição que é tida como uma instituição convencional, como foi esse processo? Olha, falar de sexo em si já é um tabu, né? Aí quando envolve uma questão tão controversa que se relaciona a uma minoria que são, no caso, as transexuais, a coisa fica mais controversa ainda. E, assim, a primeira coisa que eu tive em mente, no meu caso, foi a possibilidade de ter resistência ao meu posicionamento. Então, assim, resistência sempre há, sempre houve e sempre existe, mas eu contei com o apoio de uma direção muito humana e muito coesa com aqueles ideais que a Polícia Civil assumiu de defesa, instituição de defesa dos direitos humanos, e isso facilitou muito a minha inserção. Hoje a gente percebe que as instituições, inclusive as militares, as instituições públicas de uma maneira geral, elas estão assim, abrindo os olhos para essa liberdade que todo indivíduo tem e é desejável que ele tenha. A gente percebe que a intervenção da sociedade no íntimo, na vida privada da pessoa, ela tem que se dar em situações excepcionais, em situações necessárias à garantia de uma convivência harmônica e pacífica. Então, assim, a Polícia Civil está muito alinhada com os ideais de igualdade e com os ideais de justiça. Me cerquei juridicamente para que eu não tivesse problemas, mas não foi sequer necessário usar os recursos judiciais cabíveis para me assegurar, porque a instituição ela foi muito acolhedora nesse sentido. Doutora, agora do ponto de vista pessoal, às vezes as pessoas têm um pouco de resistência em perceber que a transexualidade ela é uma dificuldade, um não reconhecimento daquele corpo fisiológico e que isso gera um desconforto, gera uma angústia e deixa a pessoa infeliz, né? Exatamente, porque é uma angústia que a pessoa tem e assim até poucos anos atrás, na verdade algumas décadas atrás, não tinha como ser sanado, ou seja, era uma angústia que deveria ser levada com a pessoa do começo da existência até o fim. E assim, hoje tem os meios cirúrgicos, né, que possibilitam uma amenização, um aplacamento, às vezes até uma extinção dessa angústia, para que a pessoa possa assim, adequar o corpo de nascimento ao corpo que ela gostaria de ter. E o ser humano, ele vai além de meras conceituações. E assim, muito embora a questão de sexo e gênero seja muito útil e abarque bastante a situação de, vamos supor, uma questão de inclusão social feminina que está acontecendo muito nas últimas décadas, assim, que ainda está em meio ao processo, né, mas assim, que está muito expoente essa situação, ela às vezes se torna insuficiente para abarcar outras realidades. Então assim, mas partindo daí, vale a pena a gente já começar fazendo uma análise a partir desses conceitos desenvolvidos, sexo, gênero, e assim, encarar a questão do transexual como uma necessidade de, às vezes, alterar o sexo, às vezes alterar o gênero, ou então às vezes algo mais no sentido do que seria o sexo, o gênero oposto. Então assim, é uma questão que as próprias transexuais não sabem explicar ao certo. Então se você, por exemplo, nasce com no caso de uma pessoa homossexual, homoafetiva, ela nasce e quando ela alcança a idade de interesse sexual, ela percebe que o interesse dela não é como o das demais pessoas, assim, foge aos padrões. E a transexualidade é uma coisa também semelhante. Você percebe isso no decorrer de toda uma existência, no decorrer de toda uma construção da sua personalidade.
Doutora, e é algo intransferível, né? Se você não lutar pela sua felicidade da maneira que não só a sociedade, mas que você pode brigar por ela, ninguém vai lutar. É verdade, a luta é pessoal, então assim, depende muito da pessoa assumir se quer ou não quer encarar essa luta, encarar essa batalha, encarar esse projeto, né? Que acaba sendo um processo, um projeto e acaba sendo uma, assim, parte da vida da pessoa. A senhora acredita que a decisão, às vezes um pouco coagida pela própria sociedade, que tem um certo preconceito, ou que ainda preserva esse tabu, da pessoa, essa decisão da pessoa não se assumir ou não alterar, de certa maneira, uma morte em vida? Olha, inteligentíssima pergunta, gostei. Porque a gente tem que, a gente acaba dividindo duas coisas que são únicas, que são unas, que é o individual, que é o como você se sente no seu íntimo, na sua individualidade, que é o que nenhuma pessoa pode ter acesso, que são os seus sentimentos, suas angústias, tudo aquilo que fica acobertado por essa casca intransponível que é o nosso corpo humano. Às vezes, os nossos olhos, que são o reflexo da alma, deixam transpor um pouco dessas informações que estão lá dentro. E tem o social que, característica humana, ter medo do estranho. Como diria até Platão na República, ele comparou o ser humano ao cão, dizendo o homem, quando se depara com o estranho, ele tem uma agressividade natural em face do estranho, em face do desconhecido. E aí entraria até a questão do filósofo, que o amor pela sabedoria seria acolher o desconhecido para tentar descobri-lo, né? Então, assim, isso é parte do ser humano, nessa parte social, rejeitar e não aceitar aquilo que é estranho, aquilo que é diferente. Então, assim, a questão de ser uma morte, eu acredito que seja uma causa de contínua, uma causa de constante, ininterrupta, incessante frustração, angústia, que vai acompanhar a pessoa o resto da vida. Assumir envolve também certa angústia, certa frustração, mas não mais com seu íntimo, não consigo mesmo, mas com o meio social. Cabe à pessoa ela decidir o que ela prefere enfrentar, o invencível eu ou a sociedade que pode ser aplacada a partir do momento que você se esforça e se faz conhecida, faz a sua situação ser conhecida. Eu optei pelo encarar a sociedade porque a sociedade é maleável. Não existe maldade inata, existe maldade presente. O ser humano, maldade é inerência, mas existe também a bondade, que também é inerência. Então, eu preferi encarar a sociedade do que o invencível, porque o eu, infelizmente, eu percebi que não dava para vencer, ele era invencível. Até porque o eu não tem como a gente deixar de conviver, né, doutora? Não tem. O eu está com a gente constantemente, a sociedade esporadicamente e episodicamente. Então, o eu ele é mais cruel. Doutora, assim, qual é a importância, tanto foi no caso da senhora, quanto para outras pessoas que às vezes estão nos assistindo e está passando por essa angústia, ainda está no processo de ressignificação do sexo ou do gênero, de contar com o apoio da família? Olha, eu acho de extrema valia. Até essa pergunta sua é muito oportuna. Hoje eu lendo o Popular, eles relatando de que vai a júri popular uma mãe que matou um filho por questões de homofobia, porque não tolerava o fato deles levar homens para casa e tudo mais. Eu acho que a família é uma parte essencial nessa construção da pessoa, de todo o indivíduo, inclusive. A gente percebe que aqueles indivíduos que não têm um apoio familiar ou uma estrutura familiar adequada, raramente eles logram êxito, eles logram na vida, ou quando logram, logram sem valores morais, consolidados. Eles logram sem aqueles freios que fazem com que o sucesso seja acompanhado de respeito, né? Então, eu
creio que a família, no meu caso, pelo menos eu posso dizer com propriedade que é essencial o apoio familiar, a presença de familiares. Ninguém vive sozinho. Não adianta a pessoa falar, eu sou uma pessoa solitária. A solidão, ela, assim, às vezes é boa. Eu me enquadro dentro daqueles que apreciam a solidão, mas de toda maneira aprecio a solidão esporádica. Então, eu creio que a família seja um papel essencial nesse processo de construção da pessoa, inclusive do transexual. Doutora, foi um prazer entrevistar a senhora e eu queria que a senhora deixasse aqui para o nosso telespectador o seu recado, não só em relação às pessoas que estão passando por esse processo da transexualidade, mas principalmente da sociedade para a sociedade que ainda tem essa resistência em aceitar o respeito à decisão do outro. Bom, o que eu tenho a dizer e pedir é tolerância, respeito e compreensão, porque todo mundo, qualquer pessoa tem algo a oferecer, qualquer pessoa tem algo a acrescentar à sociedade. E assim, a gente está vivendo uma fase em que a gente está pedindo que o amor se sobreponha. Tanta manifestação de ódio, o recente aparecimento da internet em nossas vidas, que fez com que as pessoas passassem a manifestar o pior de si, sempre muitas buscando intolerância e apresentando mensagens de ódio. Então, assim, o que eu falo, o que eu sugiro e o que eu vivo, o que eu tenho para mim é que a gente tem que aproveitar esse mesmo mecanismo, essa globalização, essa união que as pessoas agora estão tendo graças a essa internet, a todos esses meios de comunicação, para transmitir um pouco de amor e aceitação ao próximo. A olhar além daquilo que é a casca, a perceber além daquilo que os olhos veem. Nós temos 5 sentidos que nos conectam com o mundo exterior e temos uma capacidade muito grande de compreender significados. E a partir do momento que você não se baseia simplesmente nos seus sentidos, e percebe que o outro é alguém, uma outra pessoa que merece ser conhecida e merece ser aceita, você abre espaço para um crescimento, não só seu como do outro também. Então é isso, uma mensagem de amor, uma mensagem de solidariedade. Doutora, muito obrigada pela contribuição. Obrigada eu. E o programa Você Mais Saudável vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
nós vamos conversar agora com a doutora Cristiane Menezes, ela que faz parte da equipe multiprofissional aqui do HGG, que atende os pacientes transexuais. Doutora Cristiane, muito obrigada por nos receber. Obrigada pelo convite. Doutora Cristiane, como é esse processo de acolhimento ao paciente transexual? Ele inicia na unidade básica de saúde? Justamente. O paciente que tem interesse em participar do projeto, ele vai ter que procurar uma unidade básica de saúde e solicitar que seja encaminhado aqui para o nosso serviço. Doutora, o processo ele leva em média 2 anos pelo fato de haver uma preocupação em realmente se ter a conduta certa, de que aquela pessoa está preparada para essa redefinição da parte biológica? Nós tivemos uma reunião com o Ministério da Saúde para avaliar esse tempo, porque muitos pacientes eles acham que não justifica esse tempo. E é pedido que espere esse tempo, por quê? Porque tem que ser avaliado por vários profissionais. Passa muito tempo com os psicólogos, né? Essa avaliação ela é longa, né? Tem que passar por psiquiatra, endocrinologista, ginecologista, cirurgião plástico. E assim, sempre pensando que é uma cirurgia irreversível, né? Ela não é passível de arrependimento. Então, eu acho assim que justifica esse período de adaptação até tá chegando a esse momento tão importante para alguns deles. Doutora, diante do início da hormonoterapia, quais são as principais alterações, quais são as principais consequências? O que se espera, no geral, é que aumente o seio, é que essa paciente ela vai melhorar a pele, vai diminuir a acne, né, que é uma das coisas esperadas, entre tantas outras mudanças, né, para mudança da gordura corporal, né, da libido, entre outras mudanças. E a gente vai explicar também os riscos, como por exemplo, aumenta o risco de tromboembolismo, né, que é um dos principais riscos dos medicamentos, principalmente compostos de estrogênio. O procedimento da alteração, da mudança do sexo masculino para o sexo feminino já é algo que está bem consolidado e já vem sendo praticado em muitos hospitais e inclusive vai ser agora aqui no HGG. Mas a alteração do sexo feminino para o sexo masculino ainda é um desafio para a própria medicina? Ainda é considerada essa cirurgia do feminino para o masculino experimental. Os resultados, infelizmente, não são bons. Mesmo em centros bem experientes do mundo, o índice de falha ainda é muito alto. No caso do procedimento já consolidado, que é a alteração do sexo masculino para o sexo feminino, como funciona o processo? A gente faz os exames pré-operatórios, né? A paciente é internada na véspera, a equipe toda, o ideal é que tenha um ginecologista, o urologista e o cirurgião plástico, porque envolve a questão assim, estética para ficar um resultado bem legal. O cirurgião plástico ele é muito importante nessa cirurgia. Então, o principal é que vai fazer a orquiectomia, que é a retirada dos testículos, né? E depois vai usar, tira partes do pênis, mas ainda usa algumas partes para poder fazer a vulva feminina, né? Fazendo clitóris, fazendo os lábios, né? E os pequenos e os grandes lábios. Então, na questão para fazer a cirurgia pro sexo feminino, resumidamente é isso. Doutora, e após o procedimento cirúrgico, o acompanhamento ele é continuado, né? Justamente, a paciente ela vai continuar o acompanhamento. Aliás, assim, no pós-operatório, ela passa 5 dias internada ainda, né? Fica com sonda vesical, né? Porque tira parte da uretra.
Então, tem a questão urinária, né? Além de toda a questão estética. Eu queria fazer uma observação em relação às cirurgias, que desde quando eu comecei a me empenhar nesse trabalho, eu tenho visto assim, o sofrimento grande que é em relação aos meninos. Os meninos, eles têm muita vontade de fazer a mastectomia, que é a retirada das mamas. Eles usam aqueles moldes, né, que apertam muito. Então é um sofrimento, assim, quem conhece de perto sabe o sofrimento intenso que eles têm. A fila também está muito grande para fazer essa cirurgia, que eu considero, no caso dos meninos, eles não têm aquela vontade de fazer a cirurgia de redesignação sexual, né, que quer fazer um pênis, né. A vontade deles mesmo é retirar as mamas. Quase 100% tem vontade de retirar as mamas e às vezes eles não conseguem. Doutora, é importante nós frisarmos aqui para finalizar para o nosso telespectador que não se trata de uma patologia e sim de um não reconhecimento daquele corpo, do corpo biológico com que essa pessoa nasceu, e esse conflito sim pode gerar um quadro de depressão e até mesmo um quadro de suicídio? Aquele momento que ela vê mesmo, que ela tem certeza que ela está no corpo errado, né, que a gente fala que é o gênero que ela se identificou, aquele momento, até ela chegar nele, ela já passou por uma etapa muito longa, conflitos familiares, conflitos na escola, no trabalho. Então são pessoas que têm mais tendência realmente a ter depressão, né? É mais difícil de ser aceita na sociedade. Então são pessoas que já passaram assim por um longo processo de adaptação, né? Para poder estar chegando naquele momento de estar realmente procurando uma ajuda. Doutora, por isso a importância do Sistema Único de Saúde atender essas pessoas que desejam fazer esse procedimento e também a mastectomia, como a senhora mesmo citou? Isso. Por isso, o HGG está muito empenhado e está disposto a receber todos esses pacientes. A gente sabe que a fila é grande, que tem muitas pessoas que às vezes não sabem que o serviço está funcionando bem, e a gente está pronto para acolher todos esses pacientes da melhor forma possível, para que ele aqui dentro ele se sinta à vontade e que a gente possa dar o melhor tratamento possível para minimizar o sofrimento e dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Doutora Cristiane, muito obrigada pela sua contribuição aqui com o programa Você Mais Saudável. Eu que agradeço, muito obrigada. You can't do that, society. You're a crazy breed. I hope you're not lonely. Nós agora vamos conhecer um pouco da história do Júlio. Júlio, muito obrigada por participar do programa Você Mais Saudável. Prazer todo meu. Júlio, me conta um pouco, como que começou esse processo seu de alteração de gênero? Desde a infância você já percebia algo de diferente? Já, desde criança, assim, eu sempre tive aquele jeito mais diferente, no caso das outras meninas, assim, mas da minha descoberta do termo em si, do que significava, foi 5 anos atrás. Quando você descobre, você fala, nossa, é isso que eu sou, sabe? É isso e pronto. É um ponto de reconhecimento, de encontrar o seu lugar? É bem isso mesmo, literalmente. Que você descobre, aí você fala assim, nossa, quer dizer que então que eu posso mudar de certa forma, eu não preciso continuar sendo desse jeito, eu posso mudar, eu posso ser mais feliz. Aí, a partir daí... E para você tomar essa decisão, chegar até seus pais, contar toda essa história, foi outro paradigma que teve que ser quebrado? Nossa, demais. Assim, o começo sempre é difícil, acho que para todos. Assim, eu tive mais aceitação da minha mãe, do meu pai bem menos. Ele não acostumou direito com essa questão, assim. Às vezes até hoje
ele tá mais ou menos, mas assim, na época ele realmente ficou muito fechado para isso. Hoje você participa de um programa que é do Sistema Único de Saúde, do HC. Para você, qual que é a importância? Hoje em Goiânia, além do HC, nós também contaremos com o trabalho do Hospital Geral, do HGG. Qual é a importância de contar com a disponibilização desse serviço na rede pública de saúde? É muito importante, aliás, porque você tem um lugar ali que você sabe o que pode ser feito, como você pode ser tratado, no questão de saúde mental também, né? Então, você tem um lugar assim, que não tem aquela discriminação por parte dos médicos, porque alguns médicos têm essa discriminação. Então, você meio que, né, você encontra aquele espaço seguro para você. Você sabe, né, como fazer o procedimento ali, você mesmo se sente mais seguro também. O programa Você Mais Saudável é um programa de saúde e o que a gente tem tentado lembrar nessa edição que fala sobre os transgêneros é que a transexualidade, ela não é uma doença, mas que o preconceito, ele gera um estado de doença pela questão da depressão, da tristeza. Você concorda com isso? Nossa, eu concordo demais, porque, assim, realmente, acho que se as pessoas fossem mais, aceptivas nesse ponto, de te respeitar, pelo menos, assim, você sofreria muito menos, assim, as pessoas transgêneras sofreriam bem menos, assim, com crise de depressão, de suicídio, tudo, sabe? Júlio, e qual foi a principal dificuldade assim que você encontrou e encontra nesse processo de alteração de gênero? É realmente o preconceito ou a questão da identificação pessoal? É mais a questão da identificação pessoal mesmo, porque assim, o preconceito a gente vai aprendendo a lidar, né? Tipo assim, à medida que passa, às vezes a pessoa te fala um negócio assim que você não gostaria de ter escutado, mas você releva, porque isso já é tão comum assim, aí... Só que assim, a questão da identidade mesmo é uma coisa mais forte, você tem que, né, conviver com essa parte do seu corpo que você não quer, entendeu? Aí então é mais difícil. Então, por exemplo, um telespectador nosso que está assistindo e às vezes está passando pelo mesmo processo que você, ou até mesmo num processo inicial, que é a fase da descoberta de não pertença daquele gênero, você acredita que ter essa personalidade e esse reconhecimento, bancar quem você realmente é o que de fato traz uma situação de conforto? Sim, traz uma situação de conforto assim mesmo, quando você descobre a sua verdadeira identidade, fala assim, nossa, esse realmente sou eu. Assim, você não precisa ficar mostrando para todo mundo, mas assim, agir com naturalidade, sabe? Assim, se você quiser mostrar também, pode mostrar, mas assim, no meu caso eu prefiro mais agir com naturalidade mesmo. No seu dia a dia, você leva as coisas de maneira, então, muito natural. Por exemplo, nas escolas, na escola, no círculo de amizade. Sim, bastante natural, assim. Tipo assim, eu sou como qualquer outro ali, né? Tipo, mas meu foco mesmo tá nos estudos, né? Como sempre, aí você só leva a vida, no caso. Qual que é o seu recado que você dá, não só para o telespectador que não se reconhece naquele gênero de nascimento, mas também para as próprias pessoas que às vezes ainda têm esse preconceito, ainda não compreendem que você não reconhecer o seu próprio corpo é algo que gera tristeza? Assim, acho que o meu recado seria mais assim, no caso das pessoas que, né, têm um certo preconceito, ainda tipo assim, respeito, né? Respeito, porque o respeito, né, o carinho e a dignidade é uma coisa universal. Todo mundo tem que ter, todo mundo precisa respeitar o outro. Essa é uma coisa assim que é um direito básico do ser humano, tem que ter. E para aquelas que estão sofrendo, só o tempo mesmo para dar tudo certo na vida, assim. Porque às vezes você pode estar sofrendo um determinado tempo, mas depois... E coragem, né? Coragem, sempre. Júlio, muito obrigada, viu, pela sua participação. Parabéns, primeiramente, pela sua coragem, pela sua personalidade. E
Espero que muitas pessoas tenham a mesma fibra de caráter que você. Obrigado. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui. Eu te espero numa próxima edição. You can't do that, society. You're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely